choque China-Índia acorda o fantasma da independência do Tibete. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Incêndios florestais estão ocorrendo na Califórnia, no Brasil e na Sibéria. O Brexit está causando dores de cabeça intermináveis na Europa e no Reino Unido. A campanha eleitoral americana começou em alta velocidade. Mortes de Covid-19 ultrapassaram 1 milhão. Os impostos do presidente do ZEUA, Donald Trump, eram o assunto da cidade, antes de ele ir para o hospital com o próprio Covid-19. Em tal ambiente, é fácil ignorar uma tempestade na Ásia. Em 5 de outubro, a China ameaçou tornar o mais recente túnel estratégico da Índia inutilizável, mesmo com os engenheiros indianos correndo contra o tempo e as condições difíceis para reforçar a infraestrutura de fronteira de seu país. Nacionalismo e hindu ficam cara a cara. Consulte mais informação. Nos últimos meses, Índia e China têm lutado por causa das alturas geladas do telhado do mundo. Sua fronteira indefinida e reivindicações contestantes estão causando crescente desconforto no maior e mais populoso continente do mundo. Eles também estão levando a novos movimentos no tabuleiro de xadrez geopolítico que podem ter consequências históricas. Tropas tibetanas, artigo 370 e Ladakh. Tenzin Yima, uma empresa líder na sombria Força de Fronteira Especial, SFF, da Índia e um refugiado tibetano apátrida, morreu na contestada linha de controle real que separa os territórios controlados pela Índia e pela China. Centenas de milhares de refugiados tibetanos viveram na Índia desde a fuga do Dalai Lama para o país em 1959. Alguns poucos servem no SFF, um grupo extremamente resistente que se destaca em operações em alta altitude. O cazaque tibetano era o governo independente de fato do Tibete antes da invasão pelo Exército de Libertação do Povo da China PLA, em 1950, que foi condenado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A SFF luta sob a bandeira do Leão da Neve do cazaque tibetano. A Administração Central Tibetana, conhecida como Governo Tibetano no Exílio, também usa a mesma bandeira. Compreensivelmente, o PLA, o Partido Comunista da China, PCC, e os nacionalistas chineses não gostam muito deste símbolo. O funeral de Nima em Ladakh ocorreu com muita honra. É importante ressaltar que Ram Madhav, então secretário-geral do governante Partido Bharatiya Janata, BJP, da Índia, esteve presente no funeral. Seus admiradores se referem a ele como o Kissinger da Índia. Mais pertinentemente, Madhav é uma das figuras políticas mais influentes na Índia e um ideólogo-chave em questões estratégicas. Ele foi um dos principais arquitetos da política do BJP para Caxemira e foi fundamental para remover o artigo 370 no ano passado, que acabou com a autonomia de Jammu e Caxemira. Ao homenagear Nima, Madhav está fazendo um ponto simbólico, mas profundo. Ele está sinalizando apoio à causa tibetana. Como muitos indianos sabem, o BJP havia prometido remover o artigo 370 por décadas. Depois que o primeiro-ministro Narendra Modi ganhou a reeleição histórica no ano passado, o BJP fez uma aposta ousada e removeu este artigo da Constituição. Ela separou Ladakh do estado de Jammu e Caxemira como um território de união separado. As pessoas desta terra praticam o budismo tibetano, compartilham parentesco étnico com os tibetanos e seguem o Dalai Lama. Ao remover o artigo 370 e dar a Ladakh seu próprio território, a Índia incomodou não apenas o Paquistão, mas também a China. Salome Tactics. Historicamente, a posição da Índia no Tibete foi ineficaz. Apesar da oposição interna, Jawaharlal Nehru concordou com a conquista chinesa do Tibete. Mesmo depois da derrota desastrosa de 1962, o primeiro-ministro da Índia não ficou do lado dos tibetanos. O Dalai Lama vive na Índia há décadas, mas Delhi nunca apoiou abertamente a independência ou autonomia tibetana. Em contraste, a China aliou-se ao Paquistão e se opôs aos interesses da Índia em Jammu, Caxemira e Ladakh. Desde que Modi assumiu o poder em 2014, ele se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping 18 vezes. Ele tem sido conciliador e complacente com Xi. Mesmo antes de Modi, a Índia abriu seus mercados para produtos chineses.
Esse compromisso econômico era por uma razão estratégica. A Índia queria paz com seu vizinho maior e pretendia afastá-la do Paquistão. Em vez disso, a China tem seguido consistentemente as táticas do salame e, este ano, cortou uma fatia maior do território indiano. As ações chinesas levaram Modi a perder prestígio no início deste ano. O Partido Congresso Nacional Indiano INC tentou pintá-lo como o novo Nehru. Para a dinastia Nehru, que ainda lidera a INC, um desastre para Modi lavaria os pecados de Nehru e prejudicaria o BJP. Na batalha brutal pelo domínio nacional, constrangimento para Modi impulsionaria o INC. Portanto, não é surpresa que Modi e Madhav estejam resistindo tão fortemente contra a China. Nos últimos anos, a Índia vem se preparando para uma guerra em duas frentes. Em 2018, a Força Aérea da Índia realizou seu maior exercício para conter uma invasão conjunta China-Paquistão. O ministro júnior encarregado das estradas de fronteira é o general V.K. Singh, o ex-chefe do exército. Mais do que a maioria, ele entende a necessidade fundamental de infraestrutura de fronteira e tem pressionado muito por isso. Isso causou pesar na China porque a atualização da infraestrutura indiana de seus tratos da Ásia Central prejudicou a vantagem estratégica do PLA. Simpatia pública. Nas últimas semanas, Modi ganhou a simpatia do público. O público indiano culpa Xi por traí-lo e a intelectualidade indiana por serem muito ingênuos, se não iludidos, em relação à China. Este apoio público permitiu a Modi assumir uma posição mais forte contra Pequim. O PLA e Xi foram pegos desprevenidos. Em grandes altitudes, as tropas chinesas foram pesadas, medidas e achadas em falta. As tropas indianas não caíram como em 1962. Na verdade, eles deixaram o PLA com o nariz sangrando. Isso é profundamente embaraçoso para um país com pretensões de superpotência. A China está se configurando como contrapartida do ZEU a qualquer coisa que não seja uma vitória conclusiva contra um país que a China considera inferior seria nada menos que um desastre nacional. Como dois dos autores explicaram em uma análise histórica do conflito Índia-China, Pequim se tornou mais agressivo desde que Xi chegou ao poder. O PLA reivindicou de forma consistente e constante um território que a Índia considera seu. Como resultado, os confrontos têm aumentado. Há um risco real de que Xi esteja exagerando. O que Xi deixa de perceber é que 2020 não é 1962. Nos últimos meses, a China perdeu o elemento surpresa. As tropas indianas são mobilizadas ao longo da fronteira e têm mais experiência em grandes altitudes. Além disso, os tibetanos e outras tropas de montanha que lutam pela Índia são rapazes locais com velhas contas a acertar com ele. Eles vêm de comunidades que praticam o budismo tibetano. Por isso, eles se ressentem de Pequim pelo genocídio cultural no Tibete e não querem viver sob seu jugo. Essas tropas estão lutando por sua liberdade e estão em um clima de vida ou morte. O próximo confronto pode facilmente se transformar em uma guerra total. Xi esquece que a Índia tem menos a perder em caso de guerra. Uma derrota decisiva apenas confirmaria seu status de oprimido e ganharia simpatia internacional. Mesmo que a Índia perca, mas suas tropas tenham um bom desempenho, a China ficaria humilde. No entanto, se a China perder, o próprio Xi e seu PCC podem ter problemas. Em um cálculo simples de custo-benefício, uma China liderada por Xi não tem nenhuma razão racional para ir à guerra contra uma Índia liderada por Modi. Há outro motivo importante para a China diminuir as tensões. Depois de décadas lambendo suas feridas, os tibetanos agora entraram abertamente na briga sob sua lendária bandeira do Leão da Neve com a benção da liderança política da Índia. Não são mais dois militares lutando por penhascos gelados, mas duas ideias colidindo de frente. Um confronto militar pode estar prestes a se transformar em um conflito político, religioso e cultural. O Leão da Neve tibetano da independência ameaça a vaca sagrada de Pequim da Grande China. As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a política. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.